aqui a gravação. Então, vou gravar a aula para caso os alunos que não consigam assistir ela agora possam ver depois aí, tá bom? Então, assim, está presente na aula por enquanto o Renato e o Paulo, né? E por conta do nosso tempo aí da live, que geralmente é bem curtinho, eu vou estar começando agora aí e eu vou daqui a pouco apresentar o trabalho que vocês fizeram aí ao longo da semana, né, sobre internet das coisas, tá bom? Então, eu recebi um material bacana aí, eu dei uma compilada só para apresentar para vocês, mas o que vocês me apresentaram aí tipo, né, tem tudo a ver com o que a gente tinha falado e com o que a gente vai estar aí falando e desenvolvendo ao longo do tempo, tá bom? Conforme combinado aí também, na aula de hoje, eu pretendo iniciar a parte de sistema operacional, ou, pelo menos, está falando mais sobre o sistema operacional, em dois aspectos, tá bom? Deixa claro para a gente o que ele qual é o papel dele no computador, como que a gente entende ele, como que a gente deve olhar para o sistema operacional, tá? Então, é importante a gente ter uma visão clara aí de como que a gente consegue assimilar os vários sistemas operacionais. Geralmente, quando a gente entende ou fala sobre o sistema operacional, o que vem na nossa cabeça geralmente é o programa Windows, né? É o sistema operacional Windows, isso é o mais popular, é objeto de estudo nosso aqui no curso, tá bom? Mas vocês vão perceber ao longo das nossas aulas aí que eu vou estar abordando, falando de outros sistemas operacionais, tá ok? E como eu vou conversar com vocês um pouquinho agora aí. Também é um assunto que a gente vai estar apresentando ele em várias aulas, tá, pessoal? Então, eu começo agora, mas a gente vai estar trabalhando em outras aulas aí. E tem uma questão também da parte de montagem do computador. Então, a gente ainda não, vocês não estão podendo ter as aulas presenciais, então essa parte não está esquecida, tá? Assim que a gente tiver atividade prática, a gente e presencial, a gente vai dar um pulo, né? Ou voltar um pouco só para fazer essa parte de montagem e treinar. Então, eu vou trocar um pouco a ordem aqui do nosso curso para a gente poder continuar nas lives aqui. Bom, pessoal, para falar de sistema operacional, algumas coisas para nós assim é, tem que ficar entendido, tem que ficar claro, tá? Por exemplo, primeiro é bem particular, é bem pessoal, tá? Seria um porquê, né? Por que é que eu preciso aprender bem sobre um sistema operacional? Por que que eu preciso estudá-lo? E, geralmente, se a gente observar, as pessoas não se apegam muito ao sistema operacional, simplesmente usam o aparelho ou usam os recursos, né, dos aparelhos, seja um smartphone, seja um computador, e não dá muita atenção ao sistema operacional. E por que que nós temos que dar muita atenção e o que é que nós temos que dar atenção ao sistema operacional, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem que procurar a gente discutir um pouco em sala de aula. Eu coloco alguns pontos, vocês podem argumentar, e a gente deixar isso entendido para nós, e vocês vão, eu acredito, que fazer como eu, tá? Por exemplo, eu sempre consigo, ao longo de estudos, ao longo de observações, eu sempre consigo aprender mais sobre o sistema operacional. E eu necessito disso, tá? Por quê? Porque a gente vai indo, sim, assim, a um estágio cada vez mais avançado, a gente vai entendendo outros ambientes de configuração do computador, e aí você percebe a importância do sistema operacional. É bem verdade que, como eu já estou nesse mercado há muito tempo, então eu tenho, assim, eu assimilei e acompanhei durante muito tempo o desenvolvimento, né, a apresentação das versões do Windows, um pouco do Linux e um pouco de outros sistemas. Então, o meu entendimento sobre essa necessidade ele é muito claro já hoje em dia. No caso de vocês, o meu objetivo é despertar essa, essa necessidade, essa curiosidade em você dedicar mais tempo ao conhecimento dos sistemas operacionais e, claro, naturalmente,
mostrar as ferramentas do Windows, né? O que nós precisamos conhecer do Windows, como de repente, eventualmente, do Linux, sobre sistema operacional, tá? Mas eu vou dar uma parada aqui nessa abordagem de sistema operacional e eu queria falar para vocês assim: será que não daria para a gente, por exemplo, usar um computador, ter equipamento em que ele carregasse direto o programa, o sistema, mais ou menos como ocorre com um smartphone, né? Ou como ocorre com um tablet que você liga e ele simplesmente ele carrega e fica pronto. Será que para computador, será que para PC isso também não seria de repente interessante? De repente não seria viável? O que você acha, Paulo? Será que daria para fazer isso também para um Hum, computador? levando em consideração a tecnologia de hoje, eu acho que sim, É, com certeza. certo. O Renato, eu acho que o Renato não consegue falar, porque ele não habilita o microfone, acho que é o aparelho. É bom, Consigo. consegue, tá, habilitou aqui. Tudo bem, Renato. Ô, Renato, o que você acha, Renato? Você acha que, assim, essa ideia que eu acabei de mostrar para vocês, assim, né? Geralmente o smartphone nosso, a gente liga e só espera ele carregar e ele fica pronto. Será que essa ideia, será que daria para ser passada também para os computadores? O que você acha, Renato? Você tem alguma visão sobre isso? Ah, professor, se a gente consegue fazer com celular, com tablet, por que não consegue fazer com computador, né? É, verdade, né? Ó, gente, na verdade, essa pergunta eu sempre assim, fiz para mim há muito tempo, e sabe, eu procurava entender essa relação, né? Se toda vez que eu vou usar o computador eu tenho que carregar o sistema operacional, por que que ele não já vem pronto, né? Por que que ele não já fica ali e tal, não sei o quê? Então eu sempre me fiz essa questão nesse sentido, e ao longo do tempo eu fui entendendo alguns pontos tal. E assim, eu tenho uma visão sobre isso, vou passar para vocês, claro. E assim, o que eu posso passar no primeiro momento é que é um pouquinho diferente essa relação, tá, gente? Existem alguns equipamentos que a gente usa, tá, pessoal? Dispositivos eletrônicos que a gente usa, que a gente costuma dizer que a tecnologia que tem ali naquele equipamento ou o software que ele tem é embarcado. Embarcado. O que que seria isso, né? É um aparelho que você está usando que ele utiliza um software que foi feito para aquele aparelho, aquele aparelho. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Nos trabalhos que vocês me enviaram, teve alguns alunos que me mandou de uma fechadura aos moldes da internet das coisas, é uma fechadura totalmente automatizada, né? Uma fechadura que trabalha com software, que trabalha com leitura de biometria. Então, assim, a gente pode dizer que para essa fechadura, para esse modelo, o programa que tem ali foi feito para aquele aparelho, né? Para reconhecer aquele aparelho, para dar segurança para aquele aparelho. Esse modelo, a gente poderia dizer que ela é um aparelho, uma fechadura, que tem um programa lá dentro, foi feito para essas necessidades. Nesse caso, a gente poderia usar o termo embarcado, é embarcado. Não se troca aquele programa daquele aparelho por qualquer outro programa, porque provavelmente não vai funcionar, né? Provavelmente você não consegue tirar o programa daquele aparelho. Ele foi gravado uma única vez para fazer aquilo. Então é diferente. Percebam que é diferente, tá bom? Eu vou dar um exemplo agora de vocês dois, tá? Vamos supor que vocês estejam assistindo a minha aula com o notebook de vocês, tá? E o notebook de vocês compraram aí há 2, 3, 4 anos atrás, e quando comprou, pegou lá um notebook que estava com o Windows 8.1 e o outro pegou até com o Windows 10 ou Windows Home, tá? Ou um starter da vida. E esse Windows, ele, quando vocês compraram, naquele período, naquele momento, estava bom, né? Estava bom. Só que passou 2 anos, passou 3 anos, o que aconteceu? O mundo dos softwares, né? A internet e os programas e o ambiente para esse tipo de programas, ele modificou um pouquinho. Ele se tornou mais exigente em termos de gerenciamento de memória, ele se tornou mais exigente em termos de segurança, por exemplo. Então, quem estava usando o Windows 7, por exemplo,
a gente recomenda usar hoje o Windows 10. Quem estava usando o Windows 8.1, a gente recomenda migrar para o 10. A gente faz isso por uma questão mesmo de atualização, de modernização, de segurança, de velocidade. O computador ele faz isso, ele permite isso, né? Nós vimos em aulas passadas que o computador ele tem um disco rígido, né? Ele tem um HD, que é onde fica todos os programas, todos os dados. Então a gente sabe que, ou a gente vai aprender aqui na aula, que é no HD que a gente coloca o sistema operacional. E o computador, né? Uma placa de computador, um notebook, ele tem um programa que vai fazer ele iniciar a operação de forma bastante restrita, mas extremamente necessária para reconhecer a máquina, né? No caso, eu estou falando para vocês do programa da BIOS, do programa da BIOS Setup. Esse programa, ele é o programa que está gravado lá no chip da memória ROM, né? Então, aqui agora a gente está falando de duas memórias, pessoal. A BIOS, ela está na ROM, né? E o HD é uma memória externa, é uma memória auxiliar, tá bom? É uma memória que complementa o nosso equipamento. É no HD que a gente coloca o nosso sistema operacional. Então, nele eu coloquei o Windows 7. Quando eu comprei, estava bom. Passou 2 anos, 3 anos, veio um sistema novo. Então, assim, eu consigo trocar o meu programa, tá? Porque ele fica guardado no HD. Isso é necessário, professor? Então, no nosso caso é necessário, gente, porque o computador ele permite que a gente coloque inúmeros programas, né? O smartphone também. A gente sabe que o smartphone hoje em dia tem modelos aí com muita memória, muito poder de processamento e temos dezenas de apps, né? Mas o computador ele ainda tem um recurso de gerenciamento de programas que dá uma independência à pessoa, ao usuário. Vou dar um exemplo para vocês melhor, ó. Comprei o meu computador e ele tem o Windows 7, tá? Ah, eu não quero mais usar o Windows 7. Como é que eu faço, gente? Eu troco o computador? Na verdade, o que que a gente faz? Ó, na verdade, a gente troca o programa, né? Eu não troco nem o HD, tá, pessoal? O HD fisicamente é o mesmo. O que eu faço é instalar, no caso, o Linux nesse computador. Então, eu passo a ter um computador que vai me dar um outro ambiente de trabalho, né, um outro ambiente operacional que é diferente do Windows 7, ou seja, é um sistema Linux e tal. No celular, no smartphone, isso a gente não consegue fazer. Você consegue atualizar o software, né? E essa atualização ela é condicionada à versão que você tem do programa e é condicionada a alguns recursos de hardware, né? Memória e processamento. Então, gente, assim, apesar da gente achar hoje que por que o computador não pode ser como o smartphone? Simplesmente a gente liga e usa. É porque ele realmente tem ainda essa característica de permitir que o usuário, a pessoa, ela escolha o seu sistema operacional. Bom, vamos falar numa outra forma também. Ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. O Paulo ele comprou um computador, comprou um PC. Ou melhor, ó, o Paulo comprou uma placa-mãe, comprou memória, comprou HD, comprou gabinete, comprou o cooler, processador. Ele montou um computador. Ele montou um computador, gente, passo a passo, peça por peça. Pessoal, o Paulo ele escolhe qual é o programa que ele quer usar, né? Ele escolhe qual é o sistema operacional que ele quer usar. Você entendeu? Naturalmente, tá? Se você perguntar para as pessoas qual é o programa que elas usam em casa, né? Qual é o programa que elas usam no trabalho, a maioria delas vão responder o Windows, tá bom, gente? É o Windows. A maioria vai responder o Windows, tá bom? Mas a gente tem escolha. Nós podemos escolher um outro sistema operacional. Professor, se a gente pode escolher um outro sistema operacional, por que todo mundo usa o Windows? Aí a gente entra numa questão realmente de mercado, né? Tem um marketing por trás disso, tem uma logística de distribuição e de venda por trás disso que faz com que aonde você vá, você encontre o Windows, tá bom? Mas veja bem, gente, ó,
o computador, né, ó, o PC, ele não é obrigado a funcionar com Windows. Na verdade, isso é uma opção, né? É que muitas vezes a gente não se dá conta dessa opção, tá? Mas é uma opção. Então, quando você compra um computador, e isso é uma característica dos computadores, tá, pessoal? Do PC. Quando você compra um computador, você escolhe qual é o sistema operacional que você vai usar. Gente, aqui também há um ponto muito importante, tá bom? Ó, assim, você escolhe um programa que é compatível àquele hardware que você vai usar, tá bom? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Ó, temos um aluno nosso que tem um i5 e ele quer usar o Windows 95 no i5 dele. Essa não é uma boa escolha. Isso provavelmente não vai ficar legal. Que ele até consiga usar o Windows 95, esse programa, essa versão, não reconhece, não habilita, né, as principais tecnologias desse novo hardware. Então, quando eu falo que a gente escolhe dentro das opções que oferecem a compatibilidade, ou que foram criados para aquele modelo de computador. Hoje em dia, vocês têm como opção o Windows 10 e algumas distribuições Linux para você poder colocar no PC, tá? Então é importante isso. Qual é a vantagem disso, né? Qual é a diferença disso para o smartphone, que foi a nossa conversa aí, tá, gente? É que é assim, tá, pessoal? Vou dar um exemplo aqui de mercado também, tá? Vamos pegar um banco aqui do Brasil, seja esses bancos, seja um Bradesco, seja o Itaú, enfim, um banco muito grande, Santander, um banco grande. Esse banco ele precisa trocar alguns computadores de suas agências. Gente, a gente está falando aqui de pelo menos 400 computadores, 500 computadores, talvez 2.000 computadores, quem sabe até 5.000 computadores. Vocês percebem? Ó, olha só o que eu estou falando, ó, que o banco vai trocar alguns computadores de algumas agências. De repente, pessoal, a gente está falando de pelo menos 5.000 PCs ou até mais, tá bom? Pessoal, o meu computador aqui de casa, que eu estou dando aula para vocês, tá? Eu tenho vários programas, tá? Eu tenho poucos jogos, mas eu tenho vários programas. Eu tenho um programa de trabalhar com edição de imagem, eu tenho programas de planilha, eu tenho programas de trabalhar com programação, eu tenho um programa de desenvolvimento para web, eu tenho um monte de programas. E esses programas eu coloquei no meu computador porque eu preciso deles, eu trabalho com eles. Mas olha só, o banco não precisa disso, né? O banco precisa de alguns programas que ele vai usar para controlar os dados das suas agências. O banco vai precisar de um sistema operacional e ele vai escolher se ele vai querer a plataforma Windows ou a plataforma Linux. A partir daí, o banco escolhe quais são os programas que ele coloca. Veja bem, o que eu estou dizendo para vocês é que para o mercado, né, de trabalho, para o mercado corporativo, o computador, né, o PC, ainda é sim uma ferramenta bastante útil, né, porque a gente pode escolher a quantidade de memória, a velocidade do computador, o tipo de programa, e você escolhe isso de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua característica, porque tudo isso, gente, tudo isso tem um preço, né? É lógico que de forma pessoal, se eu falar para vocês assim, pessoal, é melhor o smartphone de R$ 1.000 ou o smartphone de 4.000? De forma pessoal, é melhor de 4.000. Agora, se a gente pode comprar ou não de 4.000, aí já muda um pouco a questão. Assim, a gente já começa, não, peraí, seria bom, mas eu não posso comprar um de 4.000 agora. O de R$ 1.000, o de 1.500, ele faz o que eu preciso no momento. O ideal seria um com mais recursos. Então, a ideia de computadores pessoais, de PC, servidores, servidor é outro mercado, é isso, tá, gente? Ou seja, são máquinas que você pode moldar, né, ó, personalizar de acordo com a sua necessidade, tá bom? O PC, ele tem uma história longa, né? Falando de PC, tá, pessoal? Falando de PC, quando eu falo de PC, eu estou falando de computador
pessoal, né, o registro deles, né, ó, a data dele é da década de 70 para cá, né? É da década de 70, início dos anos 80, foi o começo dele. Anos 80 foi um auge, até chegar no finalzinho, aí perto dos anos 2000, e aí se tornou, é, assim, venda de milhares e milhares e milhares de computadores com frequência, assim, né? Hoje em dia, o PC, é claro, ele disputa o mercado com outros equipamentos, com outras tecnologias, né? E está incluso nisso smartphone e outros aparelhos que permitem facilidade no uso da informática. Nós sabemos que a maioria das pessoas que usam hoje informática usam por conta de recursos da internet, dos meios de redes sociais, de comunicação, para a parte de entretenimento. Então, assim, aquela ideia, né, de eu usar um computador, um PC para fazer as minhas coisas na minha casa, hoje em dia essa ideia, uma parte do que as pessoas fazem, elas fazem no celular, elas fazem no smartphone, tá bom, gente? Então, assim, é... e professor, por que o smartphone, a gente não troca o sistema, a gente não troca o programa? Aí cai naquilo que eu comentei no começo da fechadura, tá, gente? Ele é um aparelho compacto, né? É um aparelho potente, mas ele é um aparelho que o programa já vem ali, vamos colocar meio que como embarcado. Você não pode trocar, tá bom? Você pode, você pode atualizá-lo. Agora, trocar literalmente não é uma prática comum da gente fazer, ou seja, ainda mais dependendo de alguns modelos, você sabe que os softwares não podem ser trocados, tá bom? E aí, no caso, o smartphone ele é assim, gente, porque o público, né, ó, o público-alvo é diferente. Quem é o público-alvo dos smartphones? São aquelas pessoas que querem só usar, entendeu? Ela não quer ter trabalho, ela quer facilidade, ela quer uma coisa simples, tá bom? Então ela não quer nenhuma coisa técnica, ela não quer fazer curso para aprender a mexer, não, ela quer facilidade. Quanto menos ela tiver que aprender para usar aquilo, melhor, tá bom? Nosso ambiente, o nosso estudo, a nossa prática é outra. Nós somos as pessoas que vão ajudar a fazer isso funcionar, ou a consertar, ou a configurar. Então, essa ideia, esse entendimento de sistema operacional, para nós, é como eu comentei com vocês, é algo que a gente tem que ter muito claro, discutir bastante, tá bom? Mas, assim, Paulo e Renato, ó, essa pergunta que eu fiz para vocês, eu fazia para mim há muito tempo atrás e procurava respostas, tá bom? E é o que eu falei para vocês, ao longo do tempo as coisas foram ficando muito claras, tá? Eu vou dar um exemplo aqui também com relação a essa questão de muito clara para vocês. Falar de software, tá, gente? Se a gente for falar de programa, software, empresas que fabricam sistema operacional são poucas, são pouquíssimas, tá bom? E os programas mais populares, na verdade, a gente vai contar, então, dá para contar nos dedos, porque a gente está falando do Windows e você está falando de Linux, tá bom? Então, o segmento de software para computadores, né, para equipamentos de mesa ou notebook, é esse. Tem também o da Apple, tá? Tem o OS/2, tem um sistema da Apple. Mas para a linha PC é o Windows ou Linux, sendo que, gente, a maioria é o Windows. Então, assim, ó, vamos supor que você queira fazer um jogo para computador. Você quer fazer um joguinho, um jogo. O seu jogo ele vai ser para rodar no Windows, tá bom? O seu jogo você pode fazer ele para rodar Linux, mas você vai ter que fazer o código dele para rodar Linux, tá, pessoal? Não dá para me pegar um jogo no Windows e gravar ele no Linux e querer executar. Isso não funciona. Como vice-versa também não. Se você fez um jogo que é para Linux, ele só funciona no Linux. Então, pessoal, o mundo de sistemas operacionais praticamente predomina esses dois produtos, ó, o Windows e Linux. Pessoal, uma outra empresa entrar nesse mercado agora para disputar com essas duas é extremamente complicado, tá bom? Porque é muito investimento, você tem por trás disso daqui grandes empresas. Então, por exemplo, está por trás do Windows a Microsoft,
É a Microsoft, certo? E está por trás do Linux quem? Está por trás do Linux a Google, a HP, a IBM, a Dell. Então, você tem grandes empresas, grandes corporações que prestam recursos para movimentar o Linux. Então, é difícil alguém falar assim, vou montar um sistema operacional. Não, a coisa não é tão simples assim. Gente, aqui é software, é software. Pessoal, agora eu vou falar de hardware. Nós já sabemos que o hardware é a parte física da informática. Então, quando eu falar de hardware, eu vou falar de alguma parte do computador. Uma placa, um cabo, uma peça, tá bom? Eu vou falar para vocês de placa-mãe. Placa-mãe, tá bom? Hardware, tá? Ó. Placa-mãe. Pessoal, a placa-mãe, ela precisa de processador para funcionar. Então, a placa-mãe vai precisar de uma CPU. A placa-mãe, com CPU, com memória, com fonte, tudo completo, você vai colocar o sistema operacional. Tá vendo? Olha o que acontece, gente, se fosse igual ao celular. Ó. Se fosse igual ao celular, pessoal, esse programa ele vai ter que vir gravado aqui dentro, ó, desse conjunto. E aqui é o problema. Aqui é o problema. Ó. Além, né, ó, do computador dar a opção de escolha para a gente, tá, pessoal? Você tem no mercado dezenas de fabricantes de peças de computador. Você tem dezenas de fabricantes de placa-mãe, dezenas de fabricantes de memória. Processador são poucos, né? Mas temos fabricantes de processadores. Então, o que acontece? Diferentemente do smartphone, que você compra ele de uma empresa X, né? E aí a empresa coloca o software ali, os computadores não funcionam assim. Nós temos até computadores de marca, ou computadores que têm uma empresa por trás. Por exemplo, a HP, IBM, a Dell e várias outras empresas. E temos os computadores montados, né, que é aquele computador que você compra a peça, a placa. Então, gente, veja bem, esse ambiente que eu acabei de descrever para vocês, que você compra a placa, pega a peça, monta, esse ambiente ele é diferente do ambiente de equipamentos como o celular ou como o smartphone, que tem uma única empresa, né? Ou seja, quando você compra um smartphone da Samsung, o software já está embutido, embarcado, vamos colocar dessa forma, tá bom? É um termo que poderia ser usado, aí, poderia ser empregado nessa situação, tá bom? Então, a ideia de sistema operacional para computador não é muito viável que ela seja estática, né? Que ela não possa ser modificada, tá? Quem sabe mais para frente, mas por enquanto eu não acredito nessa possibilidade, tá bom? Os tablets, tá, gente? Eles têm a mesma linha que o smartphone. Geralmente você não troca o sistema operacional, tá? Você faz atualização. E o notebook, professor? Então, de forma convencional, o notebook é o computador portátil, tá? O notebook é como se fosse um PC portátil. Então, ele tem essa mesma linha aí de trabalho de vocês, tá bom? Gente, ó, deixa eu apresentar o trabalho de vocês aqui rapidinho, só para a gente registrar, porque teve alunos que não estão presentes na aula. Mas assim, ó, eu fiquei contente aqui porque todo mundo chegou na ideia de pegar um produto, um equipamento que atendesse aos padrões de IoT, certo? Que é Internet of Things, que em português é Internet das Coisas, tá bom? Então eu tive alunos aqui, ó, como o Paulo falou aqui de um equipamento que é o PlayStation, né? Que atende aí uma série de requisitos de conectividade, de acessar redes sociais, de se conectar com outros aparelhos, tá? Ou seja, ele já oferece suporte para isso. Essa é a ideia, né, dos equipamentos para isso, tá bom? O Renato trouxe aqui um produto da Apple, né? Que é o Watch, da série 5. Eu peguei uma imagem dele aqui, Renato. É um aparelho que tipo veio para ficar, né? Isso, eles vão ganhar novas funcionalidades. Eu acredito muito que esses aparelhos vão ganhar novas funcionalidades, então a gente está num começo aí de novos produtos aí. E eu tive 2 alunos que apresentaram soluções como essa, ó, que é uma fechadura digital, né?
uma fechadura inteligente, que ela vai permitir o acesso apenas de pessoas que o sistema dela reconhece, tá bom? O Danilo apresentou para nós o carro da Tesla, tá? Isso aqui já é uma realidade, tá bom, gente? Em alguns países já é uma realidade. Você entra nesse carro e ele te leva para algum lugar sem você encostar a mão no volante, tá bom? Isso já acontece em algumas regiões, em alguns países. Não são em todos, mas já é real. Se vocês procurarem aí no YouTube e tal, vocês vão ver algumas imagens, algumas reportagens sobre isso, tá bom? Essa empresa, ela tem investido muito nesse tipo de tecnologia, mas ela não é a única, tá, gente? A Google, ela vem investindo em situações como essa, né? E empresas de automóveis também oferecem isso. O Pedro veio falar do aparelho da Samsung, o S20, que tem inúmeras tecnologias, né? Mais avanços para os smartphones, ou seja, eles estão conseguindo fazer coisas que a gente já nem imaginava que dava para fazer, e aí eles vão, inventam coisas novas e os aparelhos trazem mais recursos ainda, tá bom? E aqui o Igor ele trouxe um outro modelo de fechadura, nesse caso também da Samsung, peguei uma imagem dele aqui. Então tudo isso, pessoal, são coisas que já estão aí, né? Não é uma coisa que tipo, eu acho que no futuro vai ser assim. Não, isso aqui já é real, isso é presente, tá? Isso é presente, tá bom? Então fica aí para vocês ficarem de olhos ainda sobre essa questão de internet das coisas, tá bom? Pessoal, para a gente finalizar a parte da aula aqui, porque eu não vou poder estender muito com vocês a matéria, eu queria que vocês falassem para mim sobre a memória ROM, a BIOS. O que você entende, Paulo, quando você fala de Ah, setup BIOS? bom, de acordo assim com o que eu já pesquisei, assim, e com o que o senhor já falou também, Certo, explicou já, a memória ROM, memória BIOS, memória RAM, certo. faz tudo parte de um todo. Hum, Então é como se fosse o cérebro. Tem o lóbulo direito, tem o lóbulo esquerdo, certo. e dois têm que trabalhar juntos para o computador poder pensar e funcionar, entendeu? Tá. Isso é uma forma bem Sim, genérica, né, de falar, né? genérica de Tá. falar, para explicar. Tá bom. Mas aprofundando bem, memória ROM é mais como é que eu posso explicar? É mais o pensamento, vamos dizer assim, o pensamento da máquina, aquilo que fica gravado na máquina. E a memória RAM já é mais o pensamento que ela vai responder de acordo com cada programa. Ela vai pensar para fazer aquele programa funcionar. Entendi. Renato, você quer falar alguma coisa da memória ROM ou da BIOS que você entenda, que você já ouviu falar? Não. Não? Tá, beleza, Renato. Gente, vamos fazer o seguinte, ó. Vou começar a próxima live na semana que vem desse ponto aqui, tá? Falando dessa relação memória ROM, tá? BIOS, tá? Por que memória ROM BIOS, tá, pessoal? Porque assim, ó, BIOS é software, BIOS é um programa e ROM é físico. ROM é um chip. A gente consegue ver lá na placa mãe, tá bom? Mas essa relação eu vou deixar muito clara para vocês. É muito importante a gente entender isso, tá bom? Então, assim, na próxima aula eu vou partir desse ponto. Eu estou falando isso porque o final da nossa aula vai ficar gravado, a gente vai pegar ele aqui como referência para a próxima aula. E aí o que eu vou traçar para vocês aí, Paulo, vai ser assim, ó, a relação clara entre a memória ROM, a memória RAM e aí, olha só, a BIOS e o sistema operacional. E aí, gente, o sistema operacional, seja ele o Windows ou Linux, é o sistema operacional. Então, olha que interessante, ó. A gente vai ter dois pontos para tratar na semana que vem. Um é físico, hardware, e o outro software, ó. A relação entre a memória ROM e a memória RAM. E a outra relação entre a BIOS. O que é a BIOS, professor? Essa tela que eu deixei para vocês verem aí, ó, é um programa que o sistema carrega. É o que nós chamamos de BIOS ou BIOS Setup, tá? Esse programa, depois desse programa, ele salta para a memória RAM, carregando o sistema operacional.
que aí é o programa, o Windows ou Linux. Então, na próxima aula, a gente continua a partir desse trecho, tá bom? Tá bom. Como atividade para vocês, eu vou deixar provavelmente um texto no WhatsApp para vocês estarem fazendo. Então, deve ser 2, 3 perguntas só, uma coisa bastante mais leve aí, tá ok, gente? Então, Tá bom. vamos finalizar a nossa aula aqui, tá, Renato? Ok, Paulo? Ok. Obrigado, viu, gente, pela presença. Até semana que vem. Falou, Até senhor. mais. Até semana que vem. Falou, até mais. Falou.